Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu estarei resolvendo a questão 32. A questão 32 ela diz o seguinte: um projétil é lançado obliquamente a partir de um solo plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45 metros. Sabendo que, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar do projétil é de 9 metros por segundo, pode-se afirmar que o alcance horizontal do lançamento é... Aqui alguns dados: intensidade da aceleração da gravidade e despreze a resistência do ar. Como não existe uma ilustração para representar este problema, eu fiz uma que vai auxiliar a gente a resolver. Em vermelho, tracejado aqui, é uma representação da trajetória do projétil. Eu coloquei aqui um sistema de coordenadas. Vou chamar esse eixo aqui de eixo Y, que representa a vertical, enquanto que na horizontal eu tenho aqui o eixo X. O deslocamento horizontal que nós temos que obter é esse deslocamento aqui, que eu vou chamar essa coordenada aqui de x máximo. Foi informado a altura máxima que o projétil alcança. Eu vou traçar aqui uma reta para a gente ter uma noção desse ponto, né? Então aqui, essa reta aqui horizontal que eu tracei aqui, ela está representando para a gente, na verdade vai dar as coordenadas, né, desse ponto aqui de altura máxima que o projétil alcança. A essa altura aqui, ou seja, em y, eu vou chamar de y máximo. E esse valor foi informado. Esse y máximo, ou seja, a altura máxima que o projétil alcança, foi informado e vale 8,45 metros. Também foi informada a velocidade do projétil nesse ponto, ou seja, no ponto mais alto da trajetória. Eu vou representar essa velocidade com um vetor aqui em azul. Então a gente tem aqui uma velocidade que eu vou chamar simplesmente de v. E essa é a velocidade do projétil no ponto mais alto. E foi informado que o módulo dessa velocidade vale 9 metros por segundo. O sentido da trajetória aqui, do deslocamento do projétil é este, ó, com a seta aqui para indicar, que é este o sentido. Então, no ponto mais alto, a velocidade do projétil ela aponta no sentido positivo do eixo x. E o módulo dela vale 9 metros por segundo. Agora eu vou representar a velocidade inicial com que o projétil é lançado. Esse vetor aqui em verde, ele está representando essa velocidade, que eu vou chamar simplesmente de v0. É a velocidade inicial com que o projétil é lançado. E eu posso decompor essa velocidade em componentes na direção x e na direção y. Eu vou estar representando aqui agora. Então nós temos uma componente da velocidade em x, esse vetor aqui, e uma componente em y. A componente em x eu vou chamar ela de v0 x, porque é a velocidade inicial na direção x. E a componente em y eu vou chamar ela de v0 y, porque é a velocidade inicial em y.
esta velocidade v0 aqui do projétil, ela pode ser representada por essa combinação aqui, por esses dois vetores, o v0y e o v0x. E da mesma forma, essa trajetória que o projétil descreve aqui, ela também pode ser representada por uma equação que dê a coordenada na vertical e uma que dê as coordenadas na horizontal. Assim, a combinação desses dois movimentos, um movimento em y e um movimento em x, representam um movimento que o projétil descreve, que é um movimento parabólico. Isso aqui é uma parábola invertida aqui. O que eu vou fazer agora é escrever as equações que dão a posição em y e a posição em x, a velocidade em y e a velocidade em x, para um instante qualquer. E usando essas informações aqui, esses dados aqui, eu vou determinar o tempo necessário para o projétil sair dessa posição inicial aqui, alcançar o ponto de altura máxima. Sabendo o tempo gasto para o projétil sair da origem aqui e chegar até o ponto mais alto, eu saberei o tempo que ele gasta para percorrer toda essa trajetória. Porque como não há resistência do ar, para desprezar ela, esse tempo de subida aqui é igual ao tempo de descida. Então, se eu encontrar esse tempo aqui, basta eu multiplicar ele por 2, ou seja, o dobro do tempo para chegar até aqui em cima é o tempo para chegar até na posição de maior deslocamento aqui na horizontal, ou seja, esse x máximo que eu chamei. Então, agora eu vou escrever as equações para y e para x, tanto de velocidade quanto de posição. Primeiro eu vou começar em y. Em y, a gente tem o seguinte: nessa direção aqui, existe uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, g. Repare que o projétil ele se movimenta nessa trajetória e a componente em y ela é vertical e para cima. E ela tem um sentido positivo do eixo y, enquanto que a aceleração é para baixo. A aceleração da gravidade ela tem sentido contrário ao movimento em y, ou seja, a velocidade em y. Então eu tenho que considerar essa aceleração negativa. E essa aceleração é constante, ou seja, a aceleração em y, o módulo dela vale g. E aí é só você se lembrar da aceleração média, que pode ser escrito como um ΔV sobre um ΔT. Variação de velocidade e variação de tempo. Esse AY aqui, ele vale g. Como o sentido é contrário, então ele vale menos g. Então aqui a gente tem o seguinte, que menos g tem que ser igual a ΔV por ΔT. E daqui você conclui o seguinte, que V menos V0, esse V0 será, no caso, o V0y, que é a velocidade inicial em y. Velocidade final menos inicial é o nosso ΔV, tem que ser igual a menos g vezes ΔT. ΔT é o tempo final, que eu vou chamar somente de t, menos o tempo inicial, que seria um t0. Eu vou considerar que esse t0 é igual a zero. Ou seja, que o instante inicial é igual a zero. Então, consequentemente, daqui você tem o seguinte, que a velocidade do projétil é igual a v0y menos gt. Essa é a velocidade em y. Por isso que eu coloco esses índices aqui. Y. v0y, velocidade inicial em y, e vy é a velocidade em y para um instante qualquer. Esse vy aqui, ele é função do tempo. É mais correto escrever ele assim, ó. Vy de t. Porque a velocidade é função do tempo. v0y menos gt. Então assim é mais correto. E à medida que o tempo passa, essa velocidade em y, esse vy aqui, ele vai diminuindo.
quando o projétil chegar no ponto mais alto, ou seja, nesse y máximo, Vy vai a zero. Bom, essa é a equação para a velocidade em y. E eu posso ainda escrever esse v0y aqui em função desse v0 aqui e do ângulo alfa que é formado com a horizontal, que está aqui, ó, o ângulo alfa. Porque se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, v0y é um cateto oposto ao ângulo alfa. Ou seja, a velocidade inicial em y vale v seno de alfa. Assim você pode escrever que esse vy, na verdade, ele vale v seno de alfa menos gt. v0, na verdade, aqui. Porque v0 é o tamanho desse vetor aqui, da velocidade inicial, o módulo dele. Ok. Essa é a expressão, de fato, mais completa aqui para velocidade na direção y. Agora, como já pode ser observado, a aceleração é constante, vale g. Então, consequentemente, você tem um movimento uniformemente variado. E para um movimento uniformemente variado, a posição é dada por, nesse caso, y igual a um y0 mais v0y vezes t, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nesse caso, a aceleração vale menos g. y0 vai ser 0, porque eu estou tomando aqui como origem. Então, aqui a gente tem 0 para y e 0 para x. E esse v0y é v0 seno de alfa. Então, daqui você tem o seguinte, que y também é função do tempo, então é y de t. y0 é igual a 0. E a gente fica com v0 seno de alfa vezes t. A é igual a menos g, então fica menos g t ao quadrado sobre 2. Então essa é a equação para a posição em y. Ok. Agora eu vou escrever a equação de velocidade e de posição também para x. Então, vou chamar essa equação aqui de 1 e vou chamar essa equação aqui de 2, que são as que me interessam. Essas aqui são intermediárias. Essa daqui está mais completa para velocidade e essa aqui para posição. Em x, não existe nenhuma aceleração. A única aceleração que atua sobre o projétil é a aceleração da gravidade. Então, em x, a aceleração vale 0. O que isso implica para a gente? Se a aceleração é nula, você tem um movimento uniforme. Ax é igual a 0. E a gente sabe que a aceleração média em x também pode ser escrito como um ΔV sobre um ΔT. Mas Ax é igual a 0. Então, daqui você tem que ΔV tem que ser igual a 0. Para um intervalo de tempo qualquer, você tem esse intervalo vezes 0, que é igual a 0. Como ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, e isso tem que ser igual a 0, então, consequentemente, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Ou seja, você tem, durante todo o movimento, a velocidade constante. Então, a velocidade em x, ela é simplesmente v0x. A velocidade inicial com que o projétil começa na direção x, ele vai terminar. Sua velocidade não vai mudar na direção x, ela vai mudar na direção y. Bom, esse v0x também pode ser escrito em termos do v0 e do ângulo alfa, porque é só olhar para esse triângulo retângulo de novo e ver que esse comprimento aqui, v0x, ele é cateto adjacente ao ângulo alfa, então ele vale v0 cosseno de alfa. Então você pode escrever assim, vx como v0 cosseno de alfa. Isso daqui é constante. v0x
é uma constante, logo Vx é constante. Só que foi informado, né, no enunciado do problema, que a velocidade no ponto mais alto, ela vale 9 metros por segundo. Ora, no ponto mais alto, a velocidade em y é nula. A única componente que existe é a componente em x. Como a componente em x ela é constante ao longo de toda a trajetória, então se nesse ponto a velocidade vale 9 metros por segundo, então em qualquer outro ponto a velocidade também vale 9 metros por segundo para a componente em x. Ou seja, essa velocidade inicial aqui em x é igual a 9 metros por segundo. Então essa equação aqui, ela pode ser escrita assim: Vx igual a 9 metros por segundo. Agora, como que fica a posição em x? Como a gente tem um movimento que é uniforme, então a posição em x pode ser escrita como x de t igual a x0 mais a velocidade inicial em x vezes t. Como eu tomei como ponto de partida aqui do projétil a origem do sistema de coordenadas, então x é 0, ou seja, x0 é igual a 0. Essa posição inicial aqui é nula. Então a gente pode escrever a posição assim: x de t igual a v0x vezes t. Mas v0x é igual a vx, que é igual a 9. Então a gente tem aqui simplesmente 9 vezes t. Então essa é a expressão para posição com relação ao eixo x. Ou a função horária, se você quiser chamar assim, para x. Eu vou chamar essa equação aqui de 3 e essa equação aqui de 4. Então essas são as equações necessárias. Equação 1, velocidade em y. Equação 2, posição em y. Equação 3, velocidade em x. E equação 4, posição em x. Da equação 1 com a equação 2, eu determino o tempo necessário para o projétil chegar no ponto mais alto. Então, vou pegar as equações 1 e 2 e encontrar esse tempo. A equação 1, a gente tem que Vy de t é igual a V0 seno de alfa menos gt. Enquanto que a equação para posição, ela me diz que y de t é igual a V0, y, que é V0 seno de alfa, vezes t menos g t ao quadrado sobre 2. Bom, quando eu estou no ponto mais alto da trajetória, eu tenho y igual a y máximo, que foi informado, que vale 8,45, e eu sei que Vy vale 0 nesse ponto. Eu tenho só Vx, que vale 9 metros por segundo. Mas nesse ponto aqui, Vy é nula. Então, a gente tem o seguinte. Para y igual a y máximo, ou seja, no ponto mais alto da trajetória, a gente tem que Vy é igual a 0. Então, eu vou usar isso. E esse y máximo vale 8,45. Então, essa equação aqui, ela vai ficar Vy igual a 0. Aqui, V0 seno de alfa. Não conheço alfa. Não conheço esse V0. E aqui, menos gt. G eu conheço, vale 10. Então, menos 10t. Para y, a gente vai ter o seguinte. Como eu estou no ponto mais alto, então y máximo vale 8,45. E aqui eu tenho V0, seno de alfa vezes t, menos g, g é igual a 10, então eu tenho menos 10 sobre 2 aqui, então é menos 5, t ao quadrado. Então eu tenho esse sistema aqui. Se eu resolver esse sistema, ou seja, se eu encontrar t aqui, eu encontro o tempo para alcançar o ponto mais alto da trajetória
e assim eu vou conseguir encontrar o deslocamento horizontal. Para resolver esse sistema aqui, para encontrar t, eu preciso eliminar esse v0 seno de alfa. Esse termo que envolve o seno e a velocidade inicial aqui. Uma forma de fazer é multiplicar a primeira equação por menos t. Então, multiplica essa equação por menos t, que você tem o seguinte. Você vai ter 0 igual a menos v0 seno de alfa vezes t mais 10t ao quadrado. A equação aqui de baixo, eu não vou fazer nada nela, só vou repetir ela. Então, fica 8,45 igual a v0 seno de alfa vezes t menos 5t ao quadrado. Agora, somando as duas equações, eu elimino esse termo e fico com 8,45 igual a mais 10t ao quadrado menos 5t ao quadrado, que é igual a mais 5t ao quadrado. Então, daqui eu tenho que t tem que ser igual a raiz quadrada de 8,45 dividido por 5. 8 dividido por 5, isso dá 1,6. E 0,45 dividido por 5, isso dá 0,09. Então, isso dá 1,69. Então, dá raiz quadrada de 1,69. E raiz quadrada de 1,69 é igual a 1,3. Então, o tempo para o projétil sair da origem e chegar no ponto mais alto é de 1,3 segundos. Logo, como esse tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo para percorrer o deslocamento horizontal aqui é 2 vezes esse tempo, ou seja, 2 vezes 1,3. Então, o tempo para ter x máximo é igual a 2 vezes 1,3, que é igual a 2,6 segundos. Agora eu venho na equação de posição em x e substituo t igual a 2,6 e encontro o deslocamento horizontal. Ou seja, o x máximo, que é igual ao x de 2,6, é igual a 9 vezes 2,6. Isso daqui é igual a 9 vezes 2, isso dá 18. E 9 vezes 10,6, isso dá 5,4. Então, eu tenho 18 mais 5,4, isso aqui é igual a 23,4 metros. Ou seja, o deslocamento horizontal, ou x máximo, como eu chamei, é de 23,4 metros. Conferindo aqui com as respostas, a primeira é 11,7, a segunda é 17,5, 19,4, depois 23,4 e 30,4, então a alternativa correta é a alternativa D. Eu procurei mostrar um pouco de como você obtém as equações para você não ter que ficar decorando fórmulas. Você não tem que decorar as fórmulas, você tem que partir de definições. Como eu parti aqui da definição de aceleração média. E aí eu sei qual é a aceleração nessa direção, consequentemente eu consigo encontrar a expressão para velocidade e para posição. A mesma coisa em x. Então, partindo de definições fundamentais, você consegue obter todas essas informações. Espero que a solução tenha ficado clara. Obrigado por assistir e até a próxima.